Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Eu trago para vocês hoje um vídeo sobre Pamela Isley, também conhecida como Era Venenosa. Mas antes de vocês entenderem como a Pamela Isley se tornou Era Venenosa, vamos entender a Pamela Isley primeiro, né? Pamela Isley era uma botânica brilhante que trabalhava no Instituto de Tecnologia da Wayne Tech Industries, ou seja, ela trabalhava para o Bruce Wayne. E ela era uma botânica genial, fez faculdade de biobotânica, ou seja, ela era realmente muito especial. Ela era um tipo de biobotânica lá que trabalhava nas indústrias Wayne, na Tech. E ela era um tipo de pessoa que gostava de entender do ambiente, gostava de lidar com questões ambientais, ao ponto de que ela se envolveu em um acidente. Ela se envolveu em um acidente e ao se envolver nesse acidente, que ela se expôs ali a produtos químicos, as coisas, junto com as plantas que ela tinha, ela ganhou superpoderes, né? Ganhou habilidades, ganhou total controle da flora, ganhou a imunidade a toxinas, venenos e doenças, ganhou a criação e manipulação de feromônios, ganhou a mente parcialmente compartilhada com o ecossistema, se conectando ao verde, sendo um avatar do verde, assim como o próprio monstro do pântano. Ela se tornou uma espécie de avatar do verde, assim como o próprio monstro do pântano. A partir daí, Pamela Isley assumiu o codinome de Era Venenosa e passou a atuar como uma ecoterrorista em Gotham City. Por que ecoterrorista? Porque ela destruía monumentos e empresas e coisas assim que feriam o meio ambiente. Ou seja, se uma empresa era poluente, despejava lixo tóxico, ela ia lá e destruía aquela empresa, matava os funcionários. Se eu achava que a UNTech era responsável por alguma coisa, ela ia lá e destruía a sede da UNTech. E assim ela foi fazendo. Ela era uma ecoterrorista e ficou sendo especializada em criar armas biológicas e principalmente bioquímicas. E aí, meus amigos, ela se tornou a Era Venenosa e passou a ser uma das maiores criminosas de Gotham City, o que atraiu a atenção do morcegão, que colocou ela no Arkham várias e várias vezes. Devido ao seu acidente, ela tem uma conexão com o verde, mas a conexão com o verde que ela tem é limitada. O monstro do pântano é o avatar do verde, ou seja, ele não pode morrer, não pode ser destruído, enquanto existir um único ser vivo da flora do planeta, ou seja, é meio difícil matar o monstro do pântano. Já a nossa amiga Pamela Isley tem o controle de plantas e libera feromônios específicos que criam e fazem crescer plantas e fazem as plantas obedecerem os comandos dela, mas ela tem um corpo físico, né, que se morrer, ela literalmente morre e pronto, ela é um único indivíduo, diferente do monstro do pântano. A gente vai fazer um vídeo do monstro do pântano separado, isso aí é assunto para outro vídeo. Mas o interessante aqui é que a Pamela Isley desenvolveu armas bioquímicas que fazem as plantas crescerem extremamente rápido e também fazem as mesmas plantas obedecerem seus comandos por causa do acidente em que ela foi exposta. Como criminosa de Gotham, ela atua como ecoterrorista, atacando qualquer coisa ou pessoa ou indústria que viole ou fira as causas ambientais. Mas ela faz isso de um jeito muito, mas muito, mas muito violento, chegando a matar pessoas inocentes no processo e usando plantas como armas, né? Já que ela pode criar plantas aí, cipós, plantas carnívoras e coisas desse tipo, e usando as plantas como arma. Mas a arma mais poderosa dela não são as plantas que ela cria, e sim as armas biológicas que ela desenvolveu posteriormente. Quais são essas armas biológicas? Calma que eu já vou explicar. Usando seus conhecimentos em botânica, já que ela era de fato ela tinha formação em botânica com as suas habilidades recém-adquiridas, que são poderes, né, adquiridos devido ao acidente, ela conseguiu criar armas biológicas muito poderosas, que são os beijos tóxicos, que são capazes de matar seu alvo envenenado com um único beijo. Ela passa um batom verde lá, e esse batom tem uma toxina que pode matar seus alvos se ela quiser. Então ela te beija e te mata envenenado. É o beijo da morte. Ou, se ela quiser, ela pode passar o mesmo batom com feromônios diferentes e usar esses feromônios, que ela mesmo secreta, né, que ela mesmo libera por causa da mutação, para controlar seus alvos.
manipulando policiais e até super-heróis, como por exemplo o Superman, tendo um tipo de controle mental, fazendo com que esses policiais ou os heróis obedeçam às suas vontades, independente da ideia ou do ideal de quem está sendo controlado. Ela pode literalmente manipular as pessoas. Por exemplo, manipular os policiais para libertá-la, ou manipular o Superman para cometer crimes no lugar dela, ou qualquer coisa desse tipo. Ah, e um parêntese aqui. Apesar dela ser literalmente bem sexualizada, esse poder de feromônios não afeta só os homens, tá? Desde que ela entre em contato e beije, pode ser com mulheres também. Ela já afetou a mulher gato. Ou seja, qualquer pessoa que ela tiver contato com esse batom, ela pode tanto manipular com os feromônios quanto matar com a toxina. E isso depende da vontade dela. Sendo considerada uma ecoterrorista e tendo sido presa pelo Batman algumas vezes, Pamela Isley, também chamada de Era Venenosa, recorreu a associações criminosas como Pinguim, Coringa, Chapeleiro Maluco, Espantalho, Salomon Grande, Duas Caras, Killer Croc e quantos mais fossem necessários, e essas associações tinham um único motivo: matar Batman, já que o Batman era um pé no saco. Ela se associou a criminosos conhecidos de Gotham mais de uma vez, com o intuito de matar o Batman, para que assim ela pudesse fazer seu ecoterrorismo em paz, porque na cabeça dela o Batman era alguém que a estava atrapalhando, então ela se associou com esses criminosos com o intuito de eliminar o Batman desse tabuleiro. Ao longo dos anos, Bruce Wayne pagou o tratamento psicológico de Pamela Isley, a sua antiga funcionária, entendendo que ela tinha sim um ideal muito bom, que é o ideal de ecologia, né? Ela é uma botânica, é alguém formado em botânica, tal, é muito bem informada e tal. E ela tinha um ideal de ecologia, né, de cuidar do meio ambiente, só que ela usava isso para o ecoterrorismo. Então ele pagou o tratamento dela, tanto no Arkham quanto fora do Arkham, e tentou reintegrar ela à sociedade, pagando as despesas médicas dela. E ao longo desse tempo, Pamela Isley deixou de ser a vilã Era Venenosa para passar a atuar como Era Venenosa, a anti-heroína. Durante seus anos como criminosa, Pamela Isley, também chamada Era Venenosa, foi uma das grandes amigas de Harley Quinzel, também chamada de Arlequina. E cometeram muitos crimes juntas e tudo, mas a amizade delas prevaleceu principalmente quando a Arlequina quis sair debaixo das asas do Coringa e estava entendendo que o Coringa não era uma boa companhia. Foi Pamela Isley quem a incentivou a de fato sair das asas do Coringa e ficar morando com a própria Pamela. A Pamela Isley acolheu ela como amiga e posteriormente as duas tiveram um relacionamento afetivo. Posteriormente, do grande laço de amizade que tinha entre as duas, nasceu um relacionamento homoafetivo, né? Um relacionamento LGBT. O que ficou muito bem trabalhado, na verdade, porque a Arlequina vinha de um relacionamento abusivo com o Coringa, um relacionamento com o qual ela não tinha nenhum benefício, que ela era completamente submissa, completamente subjugada. Eu falei isso aqui no vídeo da Arlequina, vou deixar no card para vocês. E quando ela realmente entendeu que o Coringa não era uma boa opção e quis sair das asas do Coringa, foi a Pamela Isley, foi a Era Venenosa quem a acolheu como amiga e que depois de dar tantos conselhos, acabaram desenvolvendo um relacionamento homoafetivo, o que não foi nem um pouco forçado, foi bem trabalhado, inclusive, e esse é um dos relacionamentos mais bem trabalhados e mais bem colocados da ficção, no quesito LGBT, na minha humilde opinião, e é um dos casais que a gente não tem que engolir, ele é trabalhado, ele é literalmente apresentado passo a passo. Começa com uma amizade, essa amizade vai fluindo, a Pamela Isley, que é a Era Venenosa, vai dando força para a Arlequina sair daquele relacionamento tóxico que ela tinha com o Coringa, e posteriormente as duas se assumem como um casal, o que ficou muito bem trabalhado. Então não é um relacionamento LGBT forçado para geração mimimi, não é uma coisa para lacrar. É uma coisa escrita, desenhada e roteirizada. Foi trabalhado assim, foi feito assim. E estava implícito desde a hora da amizade. Desde quando as duas começaram a demonstrar amizade, elas já demonstravam algum carinho entre elas. Então não foi forçado. Foi totalmente bem trabalhado. E essa é uma pauta, né, uma bandeira LGBT que a DC levantou e levantou com muito, 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 muito mesmo. Mas muito bom trabalho. Ela fez um excelente trabalho para fazer com que esse casal fosse aceito. O casal Pamela Isley, que era Venenosa,
e Harley Quinzel, que é a Arlequina. O casal Arlequina e a Venenosa são um dos casais mais aceitos da atualidade pela bandeira LGBT e até por quem não é LGBT. Era Venenosa, mais um caso de pessoa que Gotham, né, gera como, vamos dizer assim, como criminosa e que acaba se regenerando, né? Um dos poucos casos que se regenerou ali e que mostra o quanto Gotham é um berço de pessoas malucas, que era uma pessoa com um ideal inteligente, né? Um ideal muito bom, porque ela era uma botânica com ideais ecológicos, que acabou se tornando uma ecoterrorista e criminosa conhecida e figura carimbada do Asilo Arkham, até ser resgatada, né, vamos dizer assim, pela boa vontade de Bruce Wayne, que após pagar o tratamento dela, hoje ela atua muito mais como uma anti-heroína do que como uma vilã de fato, o que é muito bom, diga-se de passagem. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo da Era Venenosa, da história dela, de como ela adquiriu os poderes, de quais são os seus poderes, de qual é a sua conexão com o verde, dos seus relacionamentos, de tudo que eu consegui encontrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e tchau!